Eu vi Yama, o deus da morte, matar pessoas enforcadas. De repente a sua respiração acabava, e pessoas caíam mortas. Um rapaz se suicidou com uma corda amarrada no seu pescoço. Yama entrou dentro do motor de um carro, e fez bater em outro carro. Yama fazia um homem matar o outro. Hoje sei que ele é um demônio ceifeiro da morte, e que pertence a uma classe de demônios que tiram vidas. A morte é um principado horrível. O Cavaleiro Amarelo do Apocalipse. Ele não pode estar em todos os lugares, somente Deus que é onipresente. Mas os seus agentes da morte estão pelo mundo espalhando a morte. Esse principado que se chama morte comanda legiões de ceifeiros da morte pelo mundo. A mesma coisa é o Cavaleiro Vermelho do Apocalipse. É outro principado que comanda legiões de demônios derramadores de sangue. O Cavaleiro Preto é outro principado que comanda legiões de demônios causadores de guerras pelo mundo inteiro. Indra, o deus da guerra, é apenas um demônio que cumpre ordens desse grande principado do Apocalipse. Yama, que se diz o deus da morte aqui na Índia, é apenas um empregado a serviço dos grandes principados. Esses demônios de pequenos escalões enganam as pessoas se passando por um deus ou por um principado. Eu queria atingir a consciência de Deus e as bênçãos de um Divas. Quem são os Divas? São as entidades celestiais para o hinduísmo. Eles funcionam como anjos ou deuses. Vou revelar os significados dos adornos. Eu usava um anel no dedo anelar para o casamento com uma divindade. Quando colocamos anéis nos dedos, estamos casando com um demônio, o dono desse anel. Eu queria ser uma Devadas, que é uma prostituta sagrada, mulher de uma divindade. Com aquele anel eu estava casada com a divindade. Coloquei um colar no meu pescoço, e consegui atrair uma força do mal para mim. Aquilo me dava poder de sedução e domínio sobre os homens. Por onde eu passava, os homens me cobiçavam, vivia rodeada de pessoas. Eu tinha um espírito de atração com aquele colar. Todas as joias circulares sendo anéis, coroas, cintas, colares, gargantilha e pingentes conduz o espírito de atração. Pessoas podem seguir você, dependendo do ritual que é feito em uma joia que tem a forma de círculo. O espírito maligno disse: não largue da minha coleira. Tem pessoas que fazem o ritual para ficarem invisíveis através de joias circulares. Eu vi um caso de um homem em que ao usar um anel, ele ficava invisível. Ele furtava muito dinheiro na frente das pessoas, e elas não viam. A forma circular de cada joia para o hinduísmo significa vida. Eu usava um colar desses, e um espírito assumia o controle de minha vida. Quem usa colar ficam submissos aos demônios. Observem como os cachorros são controlados. Eles são controlados pelos colares. É assim que os demônios controlam as pessoas através de colares, pingentes e gargantilhas. O demônio que eu me casei em um ritual, me chamava de cadela por causa do colar de submissão. Eu cheguei a um nível de espiritualidade, que podia ver esse demônio através de um ritual que fiz na minha testa. Um guru fez um apetrecho que é uma pequena bolinha vermelha feita de tinta. Esse apetrecho ficou na minha testa e se chamava Bindi. Era um ponto vermelho. Quando o guru terminou de fazer esse ritual, eu senti uma dor de cabeça. Ele disse que o espírito da odalisca havia entrado em mim me possuindo. Ele disse que eu iria seduzir homens e mulheres. Aquele ponto vermelho significava o terceiro olho que vê aquilo que os olhos não veem. Depois, ele me vendeu um apetrecho de pedra, uma espécie de brinco que fica na testa para atrair poderes ocultos. Depois daquele ritual, passei a ver os demônios com o terceiro olho. Era somente eu quem via os espíritos, mas ninguém da minha família. Eu comprei 2 pulseiras, uma para o pulso esquerdo que significava sorte, e a outra para o pulso direito que significava prosperidade. Essa pulseira da prosperidade muitos pastores compravam para distribuir para as pessoas da sua igreja. Eu vendia bastante delas. Quando eu usava essas pulseiras, uma voz dizia: é a minha escrava, a minha prisioneira. Tudo isso é verdade. Olhem para os antigos escravos que tinham correntes em seus pulsos. Essas pulseiras têm uma energia negativa que muda a sua personalidade. Eu tinha tornozeleiras. Quando comecei a usar, uma voz dizia: esses pés me seguirão para onde eu for. Eu usava brincos e uma voz dizia: a sua mente é minha.
Eu vi algumas coisas entrando dentro dos meus ouvidos. Qualquer brinco que é usado no ouvido, nariz ou sobrancelha, que faz parte da cabeça, a pessoa está oferecendo a sua mente em possessão, com exceção dos brincos ou piercing na língua ou nos lábios, que entrega a boca em oferendas aos demônios. A Índia é um berço da vaidade, e vende todos esses acessórios para o mundo. Todas as joias que saem da Índia para o mundo, são consagradas aos demônios. O espírito maligno que aparecia para mim, que eu acreditava ser de uma divindade, me pedia para colocar os brincos. Quando eu coloquei o brinco, o espírito maligno olhou para mim e disse: Você é minha. É uma marca que dá uma possibilidade de ser a minha esposa. Ezequiel 16, 3 e 14. E assim foste ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, e de seda e de bordados. Nutriste-te de flor de farinha, e mel e azeite, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares à realeza. E correu de ti a tua fama entre os gentios por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu puser em ti, diz o Senhor Deus. A beleza que fala é o seu esplendor que Deus colocou sobre a igreja. Os brilhos das joias simbolizam aqui a glória de Deus. Apocalipse 21:2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. O adorno é a glória dessa cidade, não feita por materiais da terra, e muitas usam essas passagens de adorno para se envaidecer com as joias perecíveis da terra. Toda a vaidade dessa terra pertence ao diabo. Ele é o dono das riquezas terrenas. Os adornos traziam energização para o meu corpo, ligando a minha alma aos espíritos. A minha sensibilidade espiritual aumentava. O Senhor abomina as joias da terra. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e adornos em forma de lua, os pendentes, e os braceletes, as estolas, os gorros, e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis, e as joias do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e os xales, e as bolsas, os espelhos, e o linho finíssimo, e os turbantes, e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste luxuosa pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão à espada e teus poderosos na peleja, e as suas portas gemerão e prantearão, e ela desolada se assentará no chão. Isaías 3, 16 a 26. Elas usam Jeremias 2:32 para justificar as suas vaidades. Porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos. Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. As joias e os adornos significam a pureza, vestes brancas e resplandecentes. A santidade para Deus faz os seus servos brilharem, não por decoração de joias pelo corpo. Você pode estar se perguntando: eu uso joias, mas não sinto nada disso. O fato de não sentir, não livra a sua personalidade das influências do mal e das possessões. As joias são condutores malignos dos demônios. Quem usa elas está dizendo: podem vir espíritos, eu sou seu. Eu tinha um marido, ele se chamava Rangedra. Nós concordamos que eu seria a esposa de uma divindade. Para o meu marido, que acreditava que casar com um deus era uma honra, ele não tinha noção daquilo que estava acontecendo. Era somente eu quem via esse espírito e falava com ele. O meu marido não acreditava nessas coisas de aparição, ele me chamava de louca. Eu sentia as vibrações de energia no meu corpo, porque ele estava em um nível espiritual muito alto. Quando se atinge esse estágio, o seu espírito fica sensível. Antes de chegar nesse estágio eu usava adornos e não conseguia sentir nada. Agora nesse estágio, eu ficava sedutora e cheia de energia.
Eu via os raios das pedras das joias penetrando no meu corpo com grande quantidade de energia que fluía dentro de mim. Para obter poderes e me tornar uma semideusa, eu teria que despertar os 7 pontos de energias que são os chakras, que são centros de energias que regem a nossa estabilidade física, emocional, intelectual e espiritual. Os meus chakras estavam desequilibrados, segundo um guru que fez um ritual no meu corpo que estava deitado em uma cama. Os 7 pontos da minha coluna vertebral começaram a girar. O guru disse: esses pontos são como antenas que recebem energia do mundo espiritual para ativar os chakras. Agora que os 7 pontos estão ativos, eles vão se fundir com os caminhos invisíveis da sua alma, e serão condutores de energias do mundo espiritual. Quando meditar, sentirá prazer na busca da materialidade. O seu mantra é Lã. Ele está ligado com o elemento terra e a cor é vermelha. O seu primeiro chakra ativado está conectado com essas coisas. O seu segundo chakra é a meditação, é um mantra Van. Ele está ligado com o equilíbrio, sedução e o sexo. A sua cor é laranja, e o seu elemento é a água. O seu terceiro chakra é a meditação, é um Ram. Sua cor é amarela e o elemento é o fogo. Você será egocêntrica sentindo-se como Deus, fará sinais sobrenaturais. Pessoas sentirão a chama do fogo em você que arderá no seu corpo. O seu quarto chakra é a energia que vai circular pelo seu corpo. Sentirá a compaixão das pessoas e fará curas ao tocar nelas. Sua cor é verde, e o elemento é o éter. O seu quinto chakra é a meditação, é o An, e o seu elemento é o éter. Sua cor é azul, terá comunicação com o mundo espiritual através de sua alma. Pessoas que ofender você, você irá revidar com o seu temperamento. O seu sexto chakra é a meditação, é o mantra Aum. O seu elemento é o éter, e a sua cor é o branco. Terá intuições e revelações espirituais. A visão do terceiro olho se abrirá para o mundo espiritual. O seu sétimo chakra em meditação é o Shan. A sua matéria transcenderá para se conectar com Deus. A iluminação encontrará você. A sua energia estará conectada com a energia do universo, e toda a energia do mundo irá passar para o seu corpo. O Guru disse: os 7 chakras estão ativos no seu corpo. Você está preparada? Depois dessa ritualização, ele foi embora. Depois dessa ativação de energia, realizei várias curas de câncer. Feridas que não cicatrizavam eram fechadas com apenas um toque de minhas mãos. Curei cegos e fiz pessoas doentes se levantarem da cama. Eu tinha uma energia que fluía de mim para o corpo das pessoas. Elas sentiam prazeres quando tocavam em mim. Muitas riam, ficavam alegres e caíam no chão por não suportarem o fluxo de energia que saía do meu corpo. Muitos pastores, ao ver que eu realizava muitos milagres, se interessaram, e foram fazer rituais com o mesmo guru para ativar os seus 7 chakras para realizarem operações e sinais de maravilhas. Um espírito maligno assumia o controle do corpo desses pastores. Eu conseguia movimentar objetos sem tocar, empurrava para trás com o fluxo de energia que saía das minhas mãos. Tudo o que tinha energia eu conseguia manipular sem tocar. Me sentia igual a um deus. Conseguia derrubar pessoas no chão com o fluxo de energia que liberava do meu corpo. Todas as pessoas que se aproximavam de mim, eu falava mantras para ativar os seus chakras adormecidos. Elas sentiam o primeiro chakra se ativar, e ficavam possuídas por essas energias prazerosas que fluía de dentro do seu corpo. O que mais me chamou a atenção, é que os pastores estavam importando isso para as suas igrejas. Esses chakras de energias foram introduzidos em muitas igrejas saindo daqui da Índia. A Igreja de Jesus está em perigo. Vigiem e despertem. Essas energias sempre vêm com legiões de demônios para dentro do corpo. Na Índia, acreditávamos nos avatares, que são manifestações corporais da divindade suprema de Brahma. A maioria das pessoas cultuam avatares mais próximos como Krishna. Os Bhaktis são devotos de Vishnu. Os Brahmanes são adeptos do deus Brahma. Esses discípulos são os Kshatriyas. Seus deuses podem ser avatares, que são suas formas corporais. Eu estava pensando em trazer a forma corporal da divindade em que eu havia casado. Ele é um espírito que tem a aparência humana. Fiz um ritual de invocação para o espírito. Fiquei trancada no meu quarto.
O meu esposo dormiu na sala enquanto fiquei 7 dias trancada no meu quarto. O meu esposo fez uma fenda debaixo da porta, para colocar comida e água para mim todos os dias. Ele deixava água e comida debaixo da porta. Um dia, a sua curiosidade fez ele olhar pela fenda da porta, e sentiu uma forte radiação que cegou um olho seu. Nesses 7 dias, por causa do ritual que fazia dentro do meu quarto sem poder sair, uma grande radiação emanava do meu quarto. Qualquer pessoa que tentasse entrar ali dentro morreria. O espírito da divindade se encarnou em um corpo físico e teve relações sexuais comigo. No 7º dia, saí do quarto carregada e cheia de energia. O meu esposo ficou assustado comigo. Um mês depois, estava grávida daquele espírito maligno. O meu esposo sabia que eu não saía de casa, passava o dia todo com ele. A gente tinha feito um plano para ter filhos no ano seguinte. Ele usava anticoncepcional para não me engravidar. O meu esposo ficou apavorado com essa gravidez sobrenatural. O povo da vila começou a me tratar muito bem. Eles diziam: tu carrega uma semente de um Deus. Um missionário veio em meu país. O seu nome é Alain Courtenay. Ele é da França. A primeira casa que visitou foi a minha. Eu ofereci uma xícara de café. Ele disse que iria achar um lugar para ficar durante um mês e depois iria voltar para o seu país. Ele olhou para mim e disse: essa criança que está esperando em seu ventre é maligna. Essa criança não irá sobreviver. A vontade de Deus é que essa semente não viva. Um missionário disse: eu tive uma visão com esse lugar. Vi uma fumaça de incenso subindo para os ares através das oferendas, e milhões de pessoas dessa nação caindo no inferno. O missionário foi embora, e o espírito maligno que eu havia me casado me disse para ir para a cidade de Varanasi, onde muitos acreditam ser a porta do céu. Essa cidade é a mais mística da Índia, é a grande escada que dá acesso ao rio Ganges, que segundo a tradição, liga a terra a Deus. As pessoas levam oferendas a Shiva e se banham no rio Ganges. As cremações dos corpos acontecem todos os dias. O corpo do morto toma o último banho da purificação, e é colocado em uma pilha de madeira com flores. Logo o corpo é levado em uma maca, e oferecidos às vacas que andam livres pela cidade, consideradas sagradas. Segundo a tradição indiana, as ações de cada uma das pessoas que morreram, determinará na próxima reencarnação de outra vida se ela vai ser de uma casta melhor. A religião hinduísta acredita que a reencarnação é o único meio que pode fazer o pobre ser rico na próxima vida, já que ele não pode subir de casta enquanto ainda vive. Essa é a crença deles. Depois da purificação e cremação, as cinzas são jogadas no rio sagrado. Em cada rua da cidade de Varanasi, tem um templo onde as pessoas levam as suas oferendas. O principal templo de Shiva se chama Golden Temple, ou Kashi Vishwanath na língua indiana. É cheio de policiais armados que vigiam e revistam o povo. As portas do templo têm detectores de metais, e somente os indianos que podem entrar. Não pode levar celular e nem fotografar o interior desse templo, que tem mais de 3.500 anos. É o mais famoso e sagrado templo hindu dedicado ao deus Shiva. Fiquei hospedada nessa cidade. O espírito maligno que dizia ser o meu esposo, queria que eu fizesse um ritual para abrir portais espirituais na cidade de Varanasi. Eu disse que não conseguia. Esse espírito ficou irado comigo e chamou outros espíritos malignos. Eles me suspenderam e me jogavam na parede. Fiquei um dia inteiro apanhando desses demônios, até que resolvi fazer o ritual da meia-noite. Chamei algumas pessoas para me ajudar com o ritual. Fizemos 1 hora tentando abrir os portais do mundo espiritual. Fendas em formas de luz se abriram, e sombras negras saíam daquele mundo para o nosso. As pessoas que estavam comigo não suportaram a radiação infernal e morreram. Eu também havia morrido. Eu vi quando o meu espírito e o das pessoas que estavam comigo entraram por um daqueles portais. A gente caiu em um lugar muito escuro, e aquele espírito maligno que se dizia meu esposo disse: aqui é o inferno. Eu disse para ele: o que eu estou fazendo nesse lugar? Pensei que era uma lenda. Aquele espírito disse: esse lugar é para os cristãos, católicos e muçulmanos, e para todos aqueles que não seguem as leis dos deuses da Índia.
Aquele espírito enganador me mostrou cristãos, católicos e muçulmanos no inferno. Ele dizia que os praticantes do hinduísmo vão para o céu. Comecei a caminhar, e vi os indianos que morreram junto comigo no ritual. Eles estavam queimando no fogo do inferno. Eu disse para ele: você disse que os praticantes da religião hinduísta não viriam para esse lugar. O espírito disse: eles são transgressores da lei Dharma. Eu disse: eles ajudaram a abrir os portais, e você mandou eles para o inferno. Deveria dar outra chance para eles. Aquele espírito disse: existem leis divinas que não podem ser quebradas. Quem está aqui não volta mais. Está fora do meu alcance tirar vocês. Eu disse: me tira desse lugar horrível e fedorento. Está muito quente aqui. Ele disse: eu não posso. Não tenho a chave. Não posso tirá-los daqui. Não posso tocar em você. Estou esperando ordens divinas para ver o que posso fazer com sua alma. Eu disse: ordens divinas? Não é um deus? Ele respondeu: eu sou Shiva, a quem o seu país venera. Não somos deuses. Todos somos demônios a quem vocês adoram. A minha aparência real não é essa. Vou lhe mostrar. Aquele homem de bela aparência se transformou em um monstro horrível. Ao ver aquele demônio horripilante, comecei a gritar, e legiões de demônios apareceram naquele lugar. Minutos depois, eu estava em casa deitada na cama. A minha família estava ao meu redor chorando. Um missionário Alain estava com a minha família. A minha mãe disse que eu e mais 3 pessoas estávamos mortos perto do rio Ganges. A minha mãe dizia: uma pessoa de Varanasi encontrou o número do telefone da nossa família e ligou, passando a notícia de que você havia morrido. Ao chegar na cidade você já estava morta. Os médicos liberaram o seu corpo e trouxemos você morta para cá. Um missionário Alain disse que Deus havia mandado ele vir aqui. Um missionário fez uma oração, e você voltou a respirar. Alain disse: Deus mandou eu vir na sua casa e fazer uma oração para te ressuscitar dos mortos, e para você saber que Ele tem a chave da vida e da morte. O seu espírito estava no inferno naquele momento quando eu orava por você, e nenhum demônio poderia lhe tocar. Alain continuou dizendo: a reencarnação não existe, nenhum espírito se funde com o universo. Só existe 2 caminhos, o céu ou o inferno. O seu caminho é uma mentira. Todas as religiões criadas pelos homens é um labirinto sem saída, e o seu destino é a perdição eterna. Eu e a minha família entregamos as nossas vidas a Jesus. Passei a viajar nas missões com o missionário Alain. No meu país, existe uma variedade de deuses. As pessoas são livres para escolher o Deus que vai querer seguir, então não haveria problema se a minha família servisse a Jesus. Ninguém iria nos incomodar. O povo começou a perseguir a minha família, e também o prefeito da cidade. Cada um serve o seu Deus, e não há discussão entre eles por esses deuses fazerem parte do mesmo reino. É o que diz em Mateus 12:26. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? O povo indiano tem o seu Deus diferente. Cada indiano serve a um Deus. Eles são do mesmo reino. Não é de se admirar que no hinduísmo existam 330 milhões de deuses para o povo escolher, e todos esses deuses fazem parte da religião hinduísta. Existe uma união desses deuses. Eu escolhi Jesus, que não faz parte desse reino hinduísta. Passei por perseguição. Os demônios sabem quando alguém oferece perigo ao seu reino, que está prendendo milhões de pessoas na idolatria. Eu e a minha família recebemos ameaças. Tivemos que mudar de cidade onde somos desconhecidos, para poder pregar a palavra de Jesus sem as autoridades saberem. Chegamos na cidade de Calicut e começamos a ganhar almas. Estava orando no quarto, senti uma presença maligna com arrepios gelados no meu pescoço. Eu estava tão focada na oração e pensei que fosse o frio. Depois, cheguei a ouvir uma voz chamando o meu nome. Pensei que fosse o meu esposo. Quando terminei de orar, percebi que o meu esposo estava dormindo e não estava frio. Um ser maligno em forma de cachorro, metade homem e metade animal, apareceu para mim. Eu ignorei a sua presença e fui dormir. A minha fé na proteção de Jesus me trazia segurança. O diabo não é uma pessoa física, ele é invisível. Quem tem um discernimento sabe de sua existência.
Passei a viajar para a Europa e os Estados Unidos fazendo missões. Alaine começou a me ensinar a fazer missões com ele nos primeiros meses de minha conversão. Depois passei a fazer sozinha. Fui com a minha irmã Chandra para os Estados Unidos fazer a obra de Deus. Fomos para a igreja onde Morris Cerullo estava. O que aconteceu com a minha irmã foi a falsa cura ministrada por Morris Cerullo. A minha irmã tinha esperança de uma cura, em que ela veio buscar através desse homem de Deus. A minha irmã estava enferma com câncer no ovário. Levei ela em uma das igrejas de Morris Cerullo. Ele olhou para a minha irmã e disse: "O Senhor Jesus me revela que você tem um câncer no ovário." A minha irmã Chandra começou a chorar. Ele disse: "Assim diz o Senhor, hoje você está livre desse câncer. Eu profetizo a cura em nome de Jesus." Voltamos felizes dos Estados Unidos. A minha irmã retornou ao médico para fazer exames, e o câncer havia desaparecido. A minha irmã passou a viver uma vida normal com seu esposo. Eu e ela fizemos orações e consagrações a Jesus agradecendo pela cura. Meses depois, a minha irmã morreu de câncer no ovário. Não sei o que aconteceu. Ou o câncer voltou depois de sair, ou ele nunca tinha saído dela. Satanás enganou os médicos fazendo eles não enxergarem o câncer que nunca saiu de dentro dela. A minha mãe inconformada dizia para Deus: "Por que é que esse câncer voltou?" Viajei mais uma vez para os Estados Unidos. Estava em um culto onde o pastor orava e levava as pessoas ao delírio, histeria e gritaria. Ele começou a impor as suas mãos nas pessoas e elas caíam para trás. Ele balançava suas mãos fazendo várias pessoas caírem no chão. Ele chegou perto de mim e gritava: "A unção que está na minha vida passará para você." Eu sentia mesmo a energia que sentia quando era hinduísta. Esse pastor tinha o mesmo fluxo de chakra que eu tinha, e era por isso que ele tocava nas pessoas e elas caíam no chão. Elas riam, gritavam e sentiam prazeres. Eu olhei para o pastor e disse: "Pensas que me engana? Eu sei diferenciar o que é a unção de Deus e o fluxo de energia dos chakras. Eu já fui desse mundo que você está agora." O pastor disse: "Eu orei a Deus pedindo a sua unção, nunca consegui. Agora eu curo e assopro, e as pessoas caem para trás. Se você tentar me escandalizar, as pessoas não vão acreditar. Eu apacento essa igreja há 10 anos, é uma estranha aqui." Eu saí daquela igreja pensando nesse movimento carismático que tem invadido a América. Esse movimento tem suas raízes da seita hinduísta em que fiz parte. Os carismáticos se sentem como deuses e donos do poder por realizarem curas, sinais e prodígios. Eles assumem o lugar de Jesus como Salvador, e que irão solucionar os problemas das pessoas. Eles se sentem os sacerdotes mediadores entre Deus e os homens, proibindo as pessoas de se aproximarem de Deus. Eles mesmos querem fazer as orações que é para as pessoas fazerem. Eles dizem que das suas bocas saem palavras de poder que mudam uma vida, profetizando mudanças de vidas nas pessoas por acreditarem que suas palavras farão milagres. Essa filosofia de querer ser Deus e resolver a vida das pessoas tem na religião hinduísta. Satanás um dia quis ser Deus, e ainda deseja esse poder. Ele tem passado para muitos pastores e muitos movimentos a mesma filosofia de querer ser Deus. O movimento carismático não fala da salvação. Eles ficam derrubando as pessoas com os seus fluxos de energia maligna. Eles adoram fazer espetáculo fazendo do púlpito um palco de mágica. Tudo isso para substituir o Evangelho de Jesus. O Evangelho se misturou com a seita hinduísta, para nascer os evangélicos carismáticos. As igrejas dos Estados Unidos estão tomadas de fogos estranhos que vieram da Índia para os templos de adoração. Voltei para a Índia. O meu esposo Ranjedra queria fazer orgias sexuais, fugindo dos padrões sexuais que Deus estabeleceu. Eu disse: "Não sou uma prostituta sagrada de demônios." Ranjedra foi embora de casa. Eu fui internada em um hospital, e meu filho nasceu com 2 cabeças, mas não sobreviveu. Na Índia, tem muitas crianças que nascem com deformações, por causa do envolvimento que as mulheres têm com os demônios, como relações sexuais com demônios na forma física. As crianças nascem amaldiçoadas. Aquela criança que eu tinha no meu ventre, era o meu ligamento espiritual que eu tinha com Shiva, por isso que ele aparecia no meu quarto.
Eu ouvia barulho de pisadas. Aquela criança que era o meu ligamento com o demônio, impedia que eu crescesse na minha comunhão com Jesus. Depois que eu perdi a criança, o meu relacionamento espiritual ficou mais forte com Jesus.